A Grande Esperança. Tema 6. O Milênio. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é o milênio. Sabe, na Bíblia não existe a palavra milênio, existe o conceito. Aliás, na Bíblia não existem algumas palavras que usamos no dia a dia da vida cristã. Por exemplo, a palavra trindade não existe, mas existe o conceito. A palavra milênio não existe, mas existe o conceito. O conceito de 1000 anos que acontecerão após a vinda de Cristo. Então, para ver em que consiste o milênio, precisamos ver o que acontece quando Cristo voltar a esta terra. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 17, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui, os que já dormem está se referindo aos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se creemos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que já ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, aqui está o primeiro conceito. Vamos a analisar este assunto. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo. É por isso que você não tem que ter medo de morrer se a tua vida está em Cristo. Agora, se você não aceitou Jesus, se você não se comprometeu com Jesus, se você ouviu a palavra de Deus, mas nunca entregou seu coração a Jesus, aí sim, quando chegar a hora da morte, você tem que se desesperar. Mas a promessa é que quando Cristo voltar, vão acontecer duas coisas. Primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E segundo, todos aqueles que estarão vivos na hora da vinda de Cristo. Eu gostaria de estar entre eles, eu gostaria que Cristo voltasse agora, mas eu não sei. Isso depende de Deus. Então, aqueles que estivermos vivos, ou que estiverem vivos, quando Cristo voltar, o que vai acontecer com eles? Eles serão arrebatados no ar, juntamente com os que ressuscitaram. E quem ressuscitaram? Aqueles que morreram em Cristo. Então, todos seremos arrebatados no ar para encontrar-nos com o Senhor Jesus. E então, nós partiremos com Ele em direção dos céus. Aí começa o milênio. O milênio começa com a vinda de Cristo, a ressurreição dos justos vivos, a transformação e arrebatamento dos justos vivos e os justos ressuscitados no ar, e aí começa o milênio. A grande viagem espacial que vai durar durante 1000 anos. Mas, o que acontecerá com os vivos incrédulos? Porque os vivos que creram em Jesus serão arrebatados no ar, juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitaram. E os vivos, na hora da vinda de Cristo, os que estão vivos, mas que não creram em Jesus, que não se comprometeram com Jesus, o que acontecerá com eles? Apocalipse, capítulo 6, versos 15 ao 17, diz: E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E
quem poderá subsistir? Oh, meu amigo querido, este é um assunto muito sério. Quando Cristo voltar, se você morreu sem aceitar Jesus, para você não haverá ressurreição no momento da volta de Cristo. Não. Porque só ressuscitarão aqueles que aceitaram Jesus e morreram em Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, se você estiver vivo e entregou a vida a Jesus, você será arrebatado junto com os justos ressuscitados para ir com Jesus. E se você ou eu não aceitamos Jesus, não entregamos o coração a Jesus, quando Cristo voltar, aquele será um momento de espanto. O texto bíblico que acabo de ler diz que os que não entregaram a vida a Jesus correrão aos montes, aos rochedos e dirão, por favor, caí em cima de nós, que não podemos suportar a presença de Deus que vem. Mas se você entregou a vida a Cristo, naquele dia levantará as mãos aos céus e dirá, Senhor, obrigado, chegou a hora de nossa redenção. Isto é interessante. Aqui começa o milênio. Agora, vou ler um texto, Apocalipse capítulo 20, 1 ao 10. Mas antes de ler o texto, eu vou explicar e depois vou confirmar lendo o texto, para você entender o que acontece com o milênio. Porque o milênio começa com a volta de Cristo, a ressurreição dos justos que morreram em Cristo. Então, os vivos, justos, serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para ir para o céu com Jesus, enquanto os vivos que não aceitaram Jesus, pues ficarão mortos nessa terra. E os injustos que não aceitaram Jesus em vida e que estavam mortos na hora da vinda de Cristo, permanecerão mortos para a segunda ressurreição. Isso vamos falar um pouco mais adiante, mas agora começou o milênio. Essa é uma viagem espacial maravilhosa. Veja, essa realmente é uma viagem incomparável. Durante 1000 anos, os remidos irão com Jesus. A Bíblia não me diz quanto tempo vamos a demorar para chegar aos céus, ao reino de Deus lá. A Bíblia não diz isso. Mas eu acho que, sem torcer a Bíblia, eu tenho direito a imaginar. Embora a Bíblia diz que as coisas que nos esperam são coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu no pensamento do homem. Permita-me imaginar. É uma viagem interplanetária, de planeta em planeta. Vamos a viajar com ele pelo universo inteiro. Porque nosso verdadeiro lar não é nos céus. Nós estaremos de férias com ele apenas 1000 anos. Depois voltaremos a esta terra, nosso lar será nesta terra. Isso vamos explicar quando eu ler o texto. Mas agora escuta uma coisa, durante esses 1000 anos, qual vai ser o trabalho dos justos? Ah, aí está. Quando estudamos o tema do juízo, dizemos isso. Os justos vão ter a oportunidade de abrir os livros para ver por que meu pai, que eu achava que estaria nos céus, não está. E por que aquele rapaz que eu achava que nunca estaria, está. Aí eu vou ter a oportunidade de ver a misericórdia, o amor de Deus e as coisas que não me foram reveladas nesta terra. E permaneceremos durante 1000 anos com Jesus. E aqui na terra, o que vai acontecer? Pois o diabo vai ficar sozinho, com um bando de cadáveres. E seus anjos, sozinho aqui. Porque aqueles que não se comprometeram com Jesus e que estavam mortos na hora da vinda de Cristo, permanecerão mortos. E aqueles que estavam vivos e não se comprometerão com Jesus, na hora em que Cristo voltar, morrerão. O diabo ficará sozinho, como que encadenado, como que amarrado, como que com algemas no braço, sem poder. Isso não é literal, não é que tem uma corrente acorrentado aí, não, não. O problema é que ele não tem a quem tentar, porque todo mundo está morto. Então, sozinho vai tentar a quem? É um acorrentado simbólico, ele está sozinho aí. Agora, para confirmar tudo isto, eu quero ler o texto de Apocalipse. Vamos ao texto. Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 10. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui está, eu estou falando, amarrado com uma corrente, mas é simbólico, porque ele não tem a quem tentar. Agora diz, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Agora, terminado os 1000 anos, veja o que acontece. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. De que outros mortos está falando aqui? Dos mortos que morreram sem aceitar Jesus. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição? A ressurreição de quando Cristo voltar por segunda vez a esta terra. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quer dizer que vai haver uma segunda morte. Quando é? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Agora, percebe isto aqui. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. De que jeito vai ser solto da prisão? É que todos os mortos, os cadáveres desta terra vão ressuscitar de novo. E aí, veja o que diz, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, os que ressuscitaram e que foram sempre seguidores dele. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Que batalha? Interessante, veja o que diz. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida. Mas, naquele momento, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos de séculos. Está claro, interessante. No final dos 1000 anos, todos os mortos injustos ressuscitam. E aí o diabo se anima de novo. E diz, não, vamos derrotar agora a Deus e a seus seguidores. Aí, no fim dos 1000 anos, Jesus começa a descer à terra com os santos, depois das férias de 1000 anos, com a santa cidade. Aí o diabo se anima com todos os ressuscitados e vão fazer guerra contra os santos. E nesse momento cai fogo do céu e aí se acabou o pecado. E o pecado não se levantará por segunda vez. Agora a pergunta é, como ficará a terra durante esse tempo? Jeremias 4, 23 a 26 e 25 a 33 diz assim, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Que quadro pavoroso! Enquanto os remidos durante 1000 anos estão com Deus lá nos céus, aqui na terra um cemitério assim. Cadáveres por todos lados, como consequência da vinda de Cristo. Oh querido, eu quero participar dessa festa maravilhosa lá no Reino dos Céus. E tudo que você tem que fazer para isso é abrir o coração a Jesus e dizer, Senhor, te amo, eu quero te seguir. Porque veja, se você segue a Jesus aqui, quando Ele voltar pela segunda vez, vai querer segui-lo. E se você não quer seguir Jesus aqui, quando Ele voltar pela segunda vez, também não vai querer segui-lo. E aí, pois a morte é o resultado natural da decisão que tomamos. Que Deus te ajude a tomar decisões sábias. Que Deus te ajude a entregar o coração a Jesus.
mãos vazias e um coração despedaçado de tristeza e de dor. Pés descalços, o caminho é longo a seguir. Rosto triste, a alegria do passado que nunca mais voltou aqui. Tão cansado, o meu fardo é pesado demais. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. O que darei? Quanto tempo para entender o meu pecado e como vim parar aqui. Derrotado, eu não tenho mais para onde ir. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. Oh, 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 oh. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. O que darei? O que darei? Um dos estudos da Bíblia mais intrigantes para o homem moderno é acerca da verdade sobre a morte. E esse será o estudo que o pastor Bulhon apresentará na sequência. Enquanto você aguarda e enquanto você medita na decisão de hoje, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado porque teus braços estão abertos para nos receber. Por favor, Deus, envolva-nos com esses braços de amor. Em nome de Jesus. Amém.